TV em Tempo, eleições 2012. O programa Agora, aqui da TV em Tempo, começou hoje a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Vanessa Graziotin foi a primeira. Um tempo generoso, 20 minutos para aprofundar e explicar as propostas de governo. A candidata do PCdoB aproveitou para esclarecer dúvidas sobre programas de transporte e moradia. A gente observa hoje a cidade de Manaus por conta do próprio crescimento desordenado feito por meio das invasões. Quais outras propostas a senhora acredita que sejam fundamentais para resolver esse problema? Ao jornalista Amaral Augusto, ela disse que o plano de moradia deve implantar 10.000 casas populares em Manaus, por meio do programa Minha Casa e Minha Vida. Ela respondeu várias perguntas de eleitores. Eu gostaria de saber qual é o seu plano para a escola da cidade de Manaus. Há 9 dias das eleições, a candidata comunista fez questão de dizer que ainda pode surpreender. Ela avaliou como positiva a campanha para o segundo turno. Da nossa parte, nós estamos muito empenhados de mostrar a diferença entre não só os dois candidatos, mas entre o projeto político que os dois candidatos representam. Na semana que vem, ela deve retornar à TV em Tempo para uma nova entrevista, dessa vez no Jornal em Tempo. Amanhã, o candidato tucano Arthur Neto será o entrevistado e terá o mesmo tempo para expor suas propostas. As entrevistas do Jornal em Tempo estão marcadas para a próxima semana, nos dias 22 e 23. Arthur e Vanessa terão 6 minutos para tirar as dúvidas dos eleitores. A agricultura e a pecuária fizeram com que o setor primário da economia crescesse 50% nos últimos 2 anos. E ele já emprega mais que a indústria. O negócio de Demilson começou em 2007. Antes, ele só criava ovelhas por lazer. Depois de perceber que o hobby poderia dar lucros, decidiu investir. Hoje, ele tem mais de 1.300 ovelhas, faz melhoramento genético e é um dos maiores criadores de ovinos do estado. Mas o início foi difícil. Então, você imagina os primeiros animais que a gente trouxe de São Paulo para Manaus. São aproximadamente 6 dias de São Paulo até Belém ou Porto Velho. E depois de Belém ou Porto Velho, Manaus, você leva mais 10 dias de balsa. Então imagina você botar 50 ou 60 animais num caminhão, a dificuldade para chegar até Manaus. Praticamente tudo teve que ser importado do sul e do sudeste do Brasil. 5 anos depois de entrar no mercado, o setor primário amazonense tem um cenário um pouco diferente. Só na pecuária existem 60 mil postos de trabalho. De acordo com o último censo, 273 mil pessoas trabalham aqui no estado com o primeiro setor. E a expectativa é que haja mais crescimento. O governo quer que o Amazonas seja autossuficiente em 2 anos na criação dos principais animais que servem como alimento. Isso já aconteceu com a produção de ovos. Toda a demanda no mercado é atendida sem necessidade de importação. Isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que se consegue atender a demanda do mercado consumidor por alimentos, nós vamos estar gerando emprego, renda e oportunidades no interior do estado para milhares de produtores rurais que hoje têm na atividade da agricultura e da pecuária a atividade econômica de manutenção da sua família. Um pacote de ações está previsto para o setor. Ele faz parte do programa Amazonas Rural. O crédito deve ser facilitado e os empresários serão capacitados. Nós temos hoje um negócio certo rural, nós temos capacitação rural, nós temos gestão das propriedades e fora as consultorias e que nós trazemos já projetos de outros lugares que tiveram êxito para trazer em parceria com a Federação aqui para o Amazonas. O Conselho de Administração da Suframa aprovou hoje 38 projetos de investimentos para o polo industrial de Manaus e um anel viário para a cidade. Ao todo, serão 266 milhões de dólares investidos e 400 novos empregos gerados. O CAS anunciou a vinda de 2 grandes indústrias para a capital, uma que produz ar-condicionado e a primeira do setor farmacêutico. Só ela deve investir mais de 300 milhões de reais e gerar 350 empregos. E essa é uma região onde existem planos de incentivo de crescimento e a MS quer fazer parte desse plano. Assim como vai investir em outras capitais do Brasil, como Brasília, por exemplo, onde ela não está, e no interior de São Paulo, em Jaguariúna. São 600 milhões de investimento, sendo 350 em Manaus. Nós conversamos com a MS vem trabalhando na ampliação da sua produção
e observou que a região da Zona Franca de Manaus, o estado do Amazonas, pode ser uma plataforma importante para colocar a empresa no cenário internacional. O superintendente da SUFRAMA anunciou liberação de recursos para a construção de um anel viário na capital. Um anel viário que deve conectar o aeroporto de Manaus ao distrito industrial, fazendo uma alça que passe ali no limite da cidade, em frente à reserva Duque, e venha encontrar a Avenida Otis. A Otis é essa, vamos usar uma referência do dia de hoje, é a rua que passa em frente à Samsung e segue na área de expansão. Os conselheiros devem anunciar novos investimentos para o polo naval e de 2 rodas até o fim do ano. Terminou ontem a 9ª edição do Festival de Teatro da Amazônia. 19 pessoas foram premiadas. Além de divulgar os artistas locais, a intenção também é destacar a cultura amazonense. A opção de ter uma temática regional valoriza aquilo que é a nossa identidade. Este ano, o Festival de Teatro teve público recorde, que incluía não só as pessoas habituadas a frequentar o teatro. Nesta edição, o evento contou com uma inovação. Todas as 18 peças tiveram tradução em Libras. O homenageado deste ano foi Sérgio Lima. A atriz Rosa Malagueta representou os amigos e a família do ator. Sérgio foi professor de muita gente, foi um artista além do seu tempo, né? Foi um cara que formou muita gente, que trouxe muita alegria. Entre os 19 premiados está Ana Cláudia, que sorri exibindo o troféu de melhor pesquisa de linguagem, que ganhou com a peça infantil O Cavaleiro da Armadura de Sol. Nós levamos praticamente 5 meses de trabalho, de pesquisa, de pesquisa não só de livros, de leituras, né? Mas pesquisas através de exercícios de teatro, exercícios de improviso. Em 18 peças, quase 100 atores se apresentaram em 10 dias de evento. A seguir, alto consumo aumenta o preço da saca do café e o Amazonas sente esse reajuste. Mais, turistas estrangeiros desembarcam em Manaus. Mais de 30 mil são esperados até o ano que vem. Daqui a pouco.